Nós estaremos fazendo aqui no dia da Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão vai ser dia 19 de abril, correto? É isso mesmo, né, gente? 19 de abril? 19. Dia 19, né? Eu tomei ruim de data. 19 de abril nós teremos aqui a Sexta-feira da Paixão, que é o culto mais importante, um dos cultos mais importantes do cristianismo. Na minha opinião, mais importante, porque é o dia em que nós comemoramos a nossa redenção, é o dia em que nós comemoramos a compra que foi distribuída a nós, a compra espiritual. Representa o dia em que nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, representa o dia em que nós fomos tirados da mão do diabo. Então, Sexta-feira da Paixão é dia da gente vir aqui e dizer: eu estou aqui hoje para viver o que Deus tem para mim, e aqui eu estou vivendo a Sexta-feira da Paixão e confiando no que está escrito, pois a Bíblia Sagrada é clara: Ele veio para desfazer as obras do diabo. Digo, meu Senhor, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, na Sexta-feira da Paixão, às 8 horas da manhã, não falte, se programe, para a gente poder estar aqui participando da Santa Ceia. Olha, a Santa Ceia na Sexta-feira da Paixão vai ser pisar na cabeça do diabo. Amém. E dia 21 de abril também, que é do feriado, né, gente? Nós vamos fazer também o culto de Páscoa. Também nós vamos fazer um culto só especial, o culto da Páscoa, exatamente também às 8 horas da manhã. Quero toda a igreja aqui pela manhã. Nós vamos fazer também a Santa Ceia da Ressurreição. Nós vamos celebrar, pessoal, a morte. Quando nós celebramos a morte de Cristo, nós não estamos celebrando derrota, nós estamos celebrando vitória. E depois nós vamos celebrar a ressurreição, que é o diabo perdendo a batalha de uma vez por toda no nome de Jesus. Amém. E nós vamos participar da Santa Ceia. O Senhor Jesus, ele foi claro: aquele que de mim se alimenta, de mim vive. Se nós nos alimentarmos de Deus, nós vamos viver de Deus. Nós estamos fazendo aqui, pessoal, esta série chamada Compromisso. E esta série chamada Compromisso é uma série importantíssima, a série Compromisso. Se nós não tivermos compromisso com Deus, não adianta nada. Religião não funciona. Amém, gente? Amém. Muito bem. Apocalipse, abra sua Bíblia em livro de Apocalipse. Está gravando já? Já está gravando aqui para a gente colocar depois lá na plataforma do YouTube. Amém, gente? Amém. Alguém vê o culto depois lá em casa? Alguém vê depois pela internet? Alguém que vê? Você depois pode compartilhar com alguém que está precisando. Pega lá o tema, sempre está por tema. E quando é por tema, você realmente já tem mais ou menos noção do assunto. Compartilhe com as pessoas. Fala, ouça essa palavra, que vai ser uma bênção para a tua vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre o compromisso com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos servir a Deus. Quem lembra? De todo coração, de todo entendimento, de toda força. Coração, servir a Deus de todo o coração, de todo entendimento e com toda a força. O que isso significa? Isso significa dizer que nós temos que ter a nossa mente dominada completamente por Deus. E a gente precisa servir a Deus com entendimento. Todo entendimento. Se eu tiver um entendimento parcial de Deus, se eu não entender Deus na sua totalidade,
pelo menos dentro da nossa capacidade intelectual e compreensível de Deus, eu preciso dar o meu máximo. Eu preciso servir a Deus de todo o entendimento. Ou seja, eu não consigo servir a Deus sem entendimento. Se eu não servir a Deus de todo o meu coração, e de todo o meu entendimento, e com toda a minha força, eu estou servindo de forma parcial. E todos aqueles que servem de forma parcial, eles serão repreendidos por Deus. Sempre falta algo. Então o que nós temos que buscar? Deus, eu quero ser, nós nunca seremos uma igreja perfeita, mas nós seremos uma igreja aperfeiçoada a cada dia. Ou seja, nós temos que melhorar todo dia, porque nós já aprendemos que no reino de Deus não existe regresso. Quem é que concorda? Existe regresso no reino de Deus? Não. É por isso que Jesus, ele sendo o Senhor de todos, ele morreu e ele ressuscitou. É por que depois vai ter a vida eterna? Porque para quem serve a Deus, no reino de Deus não existe regresso, existe progresso. A vida eterna, para os cristãos que servem a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força, quando partem dessa vida, eles não regridem, eles progridem. Esta é uma vantagem interessante. E nós precisamos nos fortalecer em Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar hoje aqui sobre as igrejas da Ásia Menor, conhecida como a Ásia Menor. São 7 igrejas. Provavelmente quem implantou estas igrejas foram os apóstolos, talvez o apóstolo João, um dos apóstolos do Senhor Jesus, que depois ele foi preso e foi levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos, uma ilha pequena ali na região da Ásia Menor. E o João lá, ele teve a revelação das coisas que iriam acontecer. E uma coisa interessante aconteceu quando ele estava mandando a carta para a igreja. Veja comigo o capítulo de número 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Efeso: isso diz aquele que tem na sua destra, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que pusestes à prova os apóstolos, e os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso, e sofrestes, e tem paciências, e trabalhastes pelo meu nome, e você não cansou. Lê o 4 comigo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Primeira coisa, esta igreja, ela tinha um compromisso com Deus. Você vê que era uma igreja que Deus amava. Porém, Deus, ele instruiu esta igreja: volta ao primeiro amor. E Deus, ele fala também aqui: volta ao primeiro amor. Versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Lembra que nós aprendemos aqui que o arrependimento é uma ferramenta importante. Existem coisas que não vão acontecer na nossa vida se não houver arrependimento. Esta igreja é uma igreja característica desse ensinamento que já tivemos aqui. Esta igreja aqui, ela tinha muitas qualidades, mas faltava arrependimento. Então, arrependimento, ele é um recurso que traz bênção. Lembra que João Batista falou? Arrepende-se, arrepende-te, porque é chegado a vós o reino.
Então, quando há arrependimento, há bênção. Esta igreja voltava a se arrepender. E quando há falta de arrependimento, Deus ele vai lá e ensina: faça isso. Falta arrependimento. Veja na segunda igreja agora, versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o último, o que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para ser o quê? Tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Segunda morte, que é o inferno, ou a morte eterna. Então o Senhor Jesus, você percebeu nessa igreja aqui, Esmirna, o anjo, esta igreja aqui, segundo a história, ela foi saqueada, ou seja, o governo ele bloqueou todos os bens daquele povo, porque viu a igreja como ameaça. E como a igreja estava crescendo, ele falou o seguinte: vou bloquear e vou fazer de alguma maneira com que esse povo pare de me servir. Isso aqui, pessoal, bem no comecinho lá no século segundo século depois do cristianismo. Esta igreja aqui de Esmirna foi fundada pelo apóstolo João, o mesmo que estava agora na ilha de Patmos e recebendo esta carta e mandando para a igreja. A igreja de Esmirna, esta carta não foi escrita pelo João, ele foi usado para escrever, mas quem ditava a carta era Deus. Quem entendeu? Ou seja, não há uma interferência humana do João aqui no escrito, ele só foi usado. Então você vê que a primeira igreja, Deus tinha algo contra ela, mas mesmo ele tendo contra, ele falou: pratique isso, que vocês vão ficar bem. Nesta igreja, você percebeu que Jesus não deu bronca nenhuma? Jesus não repreendeu esta igreja. Jesus não deu bronca nela. Por que Deus não deu bronca nela? Porque a pessoa estava dentro dos padrões que agradam a Deus. Interessante isso. Vamos ler de novo? E ao anjo, o versículo 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último. Olha como que é Deus, o primeiro e o último. Ou seja, ele está no começo, mas já está lá no fim também. Por isso que eu sempre prego que ele age com antecedência. Ele é o primeiro e também é o último. Já está lá no fim. O que foi morto e que viveu. Eu conheço as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. Era um povo que tinha os seus bens bloqueados, como eu falei aqui, pelo governo. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, são sinagogas de Satanás. Quem são esses judeus que dizem ser judeus e não são? São aqueles que diziam ser de Deus, mas não eram. Eles tinham aparência de piedade, mas negavam na eficácia. Ou seja, religião não funciona. Porque Deus, irmão, ele não está com aqueles que dizem ser. Ele diz: Deus está com aqueles que são. Quem entendeu isso? Deus não está com aqueles que dizem ser. Deus é com aqueles que são. Então Deus não está com aqueles que dizem ser igreja. Deus está com aqueles que são a igreja. Então olha aqui, mas eles eram sinagogas de Satanás, ou seja, tinha toda a aparência de igreja, mas os judeus propriamente dito, que eles estão dizendo, mas era uma sinagoga de Satanás. Veja lá no versículo de número 10: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados,
e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Você vê que ele não deu prova, ele só alertou. O pastor desta igreja, ele morreu. Quem que o diabo usou? Quando o João mandou essa carta, Deus já estava preparando aquela igreja para as coisas que iam acontecer. Que o diabo ia lançar alguns na prisão. E ele diz assim, e alguns vão ter tribulação, mas ele falou, seja fiel até a morte. Então, há quem diga que o pastor desta igreja, se eu não me engano, Policarpo, vamos ver se é isso mesmo. Aqui, deixa eu pegar aqui, o pastor dessa igreja ele chamava Policarpo, e ele foi morto pelo governador, que era do Império Romano. Deixa eu pegar aqui, para ver se é isso mesmo, para a gente poder. Olha só, vamos pegar aqui. Isso mesmo, pessoal. Esse pastor aqui, ele foi levantado por João e ele acabou morrendo, queimado, e depois um dos soldados vem e corta a cabeça dele. Interessante isso. Por isso que Jesus já estava falando, seja fiel até a morte. A história diz que o governador pediu para que ele negasse a Deus, que ele tivesse uma segunda chance, mas ele já tinha recebido o que? A palavra, seja fiel até a morte. Veja agora o versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu conheço as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Olha o que Deus está falando para eles. Eu sei que a igreja de vocês está situada numa cidade tão terrível, e nessa cidade existe um trono de Satanás aí. Mas mesmo assim, vocês, olha só, retêm, vocês não negam o meu nome, e não negaste, retens o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Está falando aqui, pessoal, das perseguições que a igreja sofria naquela cidade. Olha só, versículo 14. Mas algumas poucas coisas, tenho contra ti. Algumas coisas eu tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Olha para mim. Esta igreja aqui, ela estava numa cidade terrível. O próprio Deus estava dizendo, nessa cidade tem um trono de Satanás. Ou seja, quando a Bíblia diz que tem trono de Satanás, a Bíblia está dizendo que o diabo está usando pessoas daquela cidade, influente, para poder reinar naquela cidade. Por isso que há uma importância de nós orarmos pelo nosso país, pelas nossas cidades e pelas autoridades. Porque se eles forem mulas dos demônios, mula é um termo usado quando o diabo usa aquelas pessoas. Se eles forem mulas, pessoal, eles perseguem. E aqui você vê também no versículo 14, mas eu tenho contra ti, que alguns de vocês praticam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? O Balaão é aquele que lançava tropeço contra os filhos de Israel. O Balaão era um profeta,
ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Então a doutrina de Balaão é quando a gente lança maldição contra o próprio povo de Deus. Tem igreja, pessoal, que ela tem um monte de qualidade, mas ela ora contra outra igreja. Não, tem que orar contra outra igreja nunca. O reino de Deus, ele não é uma instituição. O reino de Deus é um poder sobrenatural do amor de Deus sobre a humanidade. Não é uma instituição. O reino de Deus é o poder sobrenatural de Deus sobre a humanidade. Isso é o reino de Deus. Então você vê que Deus também tinha contra esta igreja alguma coisa. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso: diz o Filho de Deus, e que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas também tem contra ti, que deixastes a mulher, a Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. O que quer dizer isso daqui? Então esta igreja também tinha qualidades, e Deus estava mostrando para esta igreja qual era a deficiência. Entenda, pessoal, que quando Deus ele manda uma palavra e que a igreja tem deficiência, ele manda uma palavra para poder curar a igreja. Ainda que a palavra seja dura, e tudo isso que você está vendo aqui é o amor de Deus sobre a igreja. A igreja de Esmirna não repreendeu, porque estava tudo ok. Então o que nós temos que fazer? Pegar as qualidades da igreja de Esmirna e trazer para a nossa vida. E pegar as qualidades das outras igrejas e trazer para a nossa vida. O que é esse conselho de Jezabel? Esta igreja aqui tinha paciência, olha aqui, ela tinha fé, ela tinha paciência, ela trabalhava pesado pelo reino. As últimas obras delas foram maior do que a primeira, mas ele falou assim: você tem que tomar cuidado, que você tem deixado Jezabel ensinar a igreja. O que é Jezabel ensinar a igreja? Ou seja, o diabo ele usa alguém que tem um espírito de prostituição, que ensina a igreja a perverter a palavra. Jezabel, ela era uma mulher pagã, tanto é que Jezabel quer dizer Baal, né? O nome dela tem tudo a ver com o Deus Baal, que é o Deus da promiscuidade, é o Deus da prostituição. Esta mulher ela casou com um homem de Deus, chamado Acabe. Acabe é o nome de Deus, e ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Já saiu da regra, porque entre os filhos de Deus tinha que casar com o mesmo povo. Ele casou com o povo pagão. Conclusão, trouxe problema para o reino e acabou morto em uma guerra. Quem é que combatia Jezabel? O profeta Elias. Foi perseguido por ela. Então, nesta igreja aqui tinha o espírito de Jezabel. Era uma igreja de Deus. Mas Deus falou assim: mas tem o espírito de Jezabel. Tem alguém ensinando aí a igreja a se prostituir. Tem alguém ensinando aí a igreja a se curvar diante de idolatrias. Irmão, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar uma igreja com o espírito de Jezabel, aonde se ensina as pessoas a ter o espírito de idolatria. E tem igreja evangélica, pessoal, que eu vou falar para você, de idolatria, dá de 10 a 0 em outras igrejas consideradas idólatras. Sabia disso? As pessoas idolatram tudo. O pastor é idolatrado. As pessoas têm que amar o seu pastor, sim. Nunca idolatrar. Os líderes são idolatrados.
mais do que Deus. E tem pessoas que só vêm na igreja se o pastor der alguma coisa. Pessoal, tinha um cara ligou para mim outro dia, ele falou: vou te mandar o catálogo, pastor, o senhor fazer a campanha na igreja, né? Vou te mandar um catálogo. Ele mandou para mim um catálogo, tem tudo que o senhor quiser. Pessoal, se a gente for falar de outras igrejas que têm os seus santos para idolatrar, ali tinha mais de 1000 coisas para fazer campanha. Não precisa, porque a palavra é viva e eficaz. Pastor, o senhor crê que eu posso fazer uma campanha? Eu creio que você pode fazer uma campanha, eu creio que Deus responde, mas eu creio que você não precisa de um objeto. Quem crê assim? Você não precisa. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz assim: estáis livres na liberdade, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo da escravidão. Porém, no Brasil, infelizmente, como o Brasil é um país místico, os pastores falaram: para a gente ganhar as almas, a gente precisa ser místico. Não precisa. O Evangelho não precisa disso. Aí as pessoas se tornaram gospel místico, saíram de uma outra religião mística e vieram para o gospel místico. E as pessoas passam a idolatrar coisas. E aí é uma igreja de Deus, sim, mas com repreensão. Então esta igreja também foi repreendida, porque alguém estava ensinando dentro dela, os servos de Deus. O Senhor Deus foi bem claro aqui no versículo 20. Lê de novo. Mas algumas coisas, poucas coisas, era pouca coisa, tenho contra ti, que deixas a Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Ou seja, os servos de Deus estavam sendo enganados por um espírito de engano que estava dentro daquela igreja, que estava em uma pessoa sendo usada para enganar os servos. E pior, pessoal, que tem muitos assim, infelizmente. E Deus estava repreendendo. Então, o espírito de Jezabel é o espírito que leva as pessoas à prostituição da fé e à idolatria. Quem entendeu isso? Vamos terminar aqui, versículo 1 agora. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras e que tem nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha para você ver. Esta igreja também, ela, ao anjo da igreja de Sardes, que era o pastor daquela igreja, a Bíblia falou para eles serem vigilantes e confirmar os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas, gente. Então, o que era confirmar os que estavam para morrer? Era lembrar aquelas pessoas para se consertar com Deus, porque se eles partissem daquela maneira, eles iam perder a Deus. Então, o recado está aqui: ser vigilante. Não achei as tuas obras perfeitas. Veja comigo agora o versículo, capítulo 7. Versículo 7, desculpa. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso: diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi. E abre, ninguém fecha. Fecha, ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas se mantêm, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha para mim. Esta igreja aqui, ela
ela também não foi uma igreja que levou dura de Deus. Esta igreja aqui também não levou bronca. Esta igreja, Deus falou para elas: da sinagoga de Satanás, aqueles que dizem ser e não são, eles vão ver que vocês são servos meus e vão se curvar aos seus joelhos. Ou seja, esta igreja, ela serviria de testemunho para outras igrejas. É isso que Deus ele quer que sejamos. Que sejamos uma igreja que seja referência. E para sermos referência, nós precisamos ter compromisso com Deus. Vamos ler de novo. Eis, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. A chave de Davi, irmão, o que é a chave de Davi? Lembra que foi profetizado pelo profeta Isaías, da raiz de Jessé. Quem que era o Jessé, pessoal? O pai de Davi. Quem que é a raiz de Davi? Jesus. E quem que é a chave de Davi? Jesus. Então esta chave de Davi que a Bíblia está dizendo aqui, olha que interessante, é o verdadeiro e o que tem a chave de Davi, que é Jesus. Olha que interessante. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Quem que é a chave que abre e ninguém fecha, que fecha ninguém abre? Só Jesus tem esse poder. E esta chave que a Bíblia está dizendo aqui, esta igreja tinha, nós também temos. Alguém tem a chave de Davi aqui, irmãos? Então, a chave de Davi, que é Jesus, ele tem todo o poder para abrir e para fechar. Entenda você que, como igreja, ele é capaz de fechar portas para você. Entenda que se ele fechar alguma porta para você, você pode entender que foi bênção para a tua vida, porque a Bíblia diz que ele está no começo e está no fim. Ele sabe todas as coisas. Amém? Amém. Olha para você ver que interessante. O versículo de baixo: eu conheço as tuas obras. Irmãos, não tem como a gente esconder de Deus. Nós vamos ter dia 27 aqui o culto para a gente colocar em prática o que temos aprendido. Esse mês é o mês do compromisso com Deus. Então no dia 27, alguém tem compromisso com Deus aqui ou não? Amém. No dia 27, esse culto é para você. É o culto que você vai colocar na geladeira. Esse dia eu vou no culto, porque é o dia do compromisso com Deus. Eu vou deixar de fazer outras coisas para estar lá na casa de Deus. Então é interessante que você entenda que você vai praticar. Por que eu preciso praticar? Porque olha aqui no versículo de número 8, lê comigo: conheço as tuas obras. Irmão, Deus conhece as nossas obras, e tudo que nós estamos fazendo está escrito no livro das obras. Está tudo escrito lá. Então, se nós viermos aqui e colocar em prática esse culto que nós estamos fazendo na última quarta, todo mês, é o culto edificados na rocha, porque o que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou na rocha. Irmão, é para a gente ficar inabalável. É a gente colocando em prática a palavra de Deus para ficarmos inabaláveis. É para que quando as lutas vierem a gente não se tombe, a gente não se curve, a gente só se curva diante de Deus e ficamos em pé, que possamos resistir à pressão das águas, à pressão das chuvas, que são os problemas. Agora, sem colocar em prática a palavra, a gente não consegue. Então esta igreja não tinha levado bronca de Deus. Versículo de número 8: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. O que o apóstolo Paulo ensinou, gente? Digo fraco, eu sou forte. Por que ele falou isso? Digo fraco, eu sou forte. Porque a gente tem que ter esse espírito aqui. Tendo pouca força, não negamos o nome.
A pressão vem, mas o nome de Jesus continua. E quando o nome de Jesus continua, a gente fica bem. Por quê? A Bíblia diz que o nome do Senhor é torre forte. E para esse nome se refugia o justo. O nome do Senhor é uma torre forte. O versículo de número 9. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, ao que dizem judeus e não são, mas se mantêm. Eis que eu farei que venham e adorem prostrando aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha o que Deus está dizendo. Aqueles da sinagoga de Satanás, aqueles que te perseguem, eu vou fazer com que eles venham e se prostrem diante de ti, para que saibam que eu amo você. Esta igreja era amada por Deus, tão amada por Deus que Deus estava dizendo: os da sinagoga de Satanás, eles vão prostrar diante de ti. Irmão, receba esta palavra profética. Nós somos a igreja de Deus. Aqueles que estão nos perseguindo, estão achando que nós não somos uma igreja, eles vão se prostrar diante de nós. Ou seja, eles vão se render e vão dizer: os servos de Deus estão certos. Amém? Amém? Nós não somos uma igreja melhor do que as outras. Nós estamos aprendendo com Deus a ser uma igreja com qualidade. Nós nunca seremos perfeitos. É por isso que Deus estava mandando uma palavra para repreender isso, para repreender o outro, e etc, etc. Vamos ler mais o versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência? Já estudamos que a paciência é um recurso. E também eu guardarei da hora da tentação. Olha que coisa boa. Ele falou: como vocês guardaram a minha palavra de paciência, eu também vou guardar você na hora da tentação. Diga: guardar a palavra é receber recurso para vencer na hora da tentação. Olha só, a tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Olha o que Deus estava dizendo. Isso mesmo. Vocês têm um tesouro. Vocês estão bem, mas tem que guardar o tesouro. Por que ele falou: guarda o que tens para ninguém tomar a tua coroa? Satanás estava doidinho, irmão, para roubar a honra daquela igreja. Como também está doido para roubar a nossa honra. E nós temos que dizer: eu tenho que estar pronto e vigilante, com compromisso com Deus, para ninguém roubar a minha honra. Não deixe ninguém roubar a tua honra. Pastor, estou no desânimo de vir na igreja. Cuidado que Satanás quer roubar. Não permita. Ah, pastor, estou sofrendo umas tentações lá, está difícil. Então toma cuidado, porque ele quer roubar o 11, o 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus. Deus não trabalha com colunas levantadas. Deus trabalha com colunas vencedoras. Os vencedores são colunas da casa de Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e também um novo nome. Quem tem ouvido, ouça. Olha a última igreja aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso que diz o amém. A testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morto, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha para mim. Olha aqui, é uma igreja. Mas eles não tinham nada de Deus. Mas como ali tinha pessoas com boas intenções, e normalmente ela foi formada como igreja, e depois ela foi se desviando, e Deus tinha tanto amor naquela igreja, Ele falou assim: eu preciso cuidar, porque é minha igreja. Era uma igreja ferida, uma igreja orgulhosa. Nós estamos bem, nós somos melhores do que os outros. E Jesus falou: não, vocês acham que são melhores, mas olha a situação desta igreja. Eles eram frios, nem frio nem quente, desculpa, eles eram mortos. Não viviam uma vida de compromisso com Deus, uma vida parcial. Deus não tem compromisso com aqueles que são mortos. Deus tem compromisso com aqueles que são quentes ou são frios, ou seja, que fizeram uma escolha, que são determinados. Lembra daquilo que o profeta, ele disse lá, o profeta Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Que é o morno, em cima do muro. Se for Baal, sirve, e se for o Senhor, serve. Porque ele estava dizendo: pessoal, se vocês não tomarem uma decisão, vocês estarão fora do propósito, porque Deus não faz pacto com indecisos. Deus faz pacto com decisos que têm compromisso. Então, quantos decidiram pelo Senhor Jesus? É necessário que esse a quem você decidiu servi-lo, que você também tenha com ele compromisso. Por que nós estamos aprendendo? Olha esta igreja, versículo, vamos ler os 17 de novo. Eles estavam dizendo: sou rico, tinha dinheiro, gente, e enriquecido, nós não temos falta de nada, e nem sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então esta igreja, espiritualmente eles eram ricos, fisicamente eles tinham dinheiro, tinham bonitos templos, as pessoas conquistavam, mas ele falou: mas eles são na verdade pobres, desgraçados, miseráveis, cegos e nus. Espiritualmente esta igreja, ela não tinha visão. Espiritualmente esta igreja estava nua, era envergonhada. Espiritualmente esta igreja era miserável. Espiritualmente essa igreja era desgraçada, ou seja, não tinha favor de Deus. Interessante. E era uma igreja pobre, não tinha nenhuma riqueza espiritual, mas achava que estava matando a pau. Você está entendendo que nós estamos falando de uma igreja que era desgraçada, que não tinha favor? Você está entendendo que nós estamos falando de uma igreja que era cega espiritualmente a partir do líder? Mas Deus amava todas, mesmo aquela igreja sendo uma igreja que estavam fora da presença de Deus, que não tinha compromisso, que era uma igreja morna. Versículo 19, a Bíblia diz assim, versículo 18, desculpa, olha o conselho: aconselho-te que de mim compres ouro provado para que te enriqueças. Ele falou: a riqueza de vocês não está com nada. Eu aconselho que vocês comecem a buscar o ouro verdadeiro. Não tem nada a ver com ouro físico, tem tudo a ver com compromisso com Deus. E Deus então estava querendo recuperar aquela igreja. Então Deus estava chamando aquela igreja para um
compromisso. Diga: a igreja que tem compromisso com Deus está comprando ouro provado no fogo. A igreja que tem compromisso com Deus é uma igreja rica espiritualmente. A igreja que tem compromisso com Deus é uma igreja favorecida. Diga: uma igreja que tem graça. Diga mais forte: uma igreja que tem graça. A Bíblia diz aqui que eles eram uma igreja nua. Diga: a igreja que tem compromisso com Deus é uma igreja vestida com vestes espirituais, de autoridade, de louvor. É isso que a Bíblia está dizendo. Esta igreja não tinha. Olha o que Deus falou, que Deus queria mudar esta igreja. Olha como que Deus é bom quando Ele quer mudar a igreja. Vamos ler todo mundo o versículo 18 novamente. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que enriqueçares, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com um colírio para que vejas. Então Deus falou que vocês precisam. Para a visão vocês têm que vir em mim. Para que vocês tirem, para que vocês percam a tua nudez, que vocês percam a vergonha, vocês têm que vir em mim. E para que vocês tenham riqueza, vocês têm que vir em mim. Agora Deus só dá para a igreja que tem compromisso. Versículo de número 8, 19. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrependo. Então, por que Deus estava repreendendo essa igreja? Porque Ele amava aquela igreja, mesmo ela tendo tanta dificuldade. Deus estava chamando esta igreja para o compromisso. Então você vê que as 7 igrejas de Apocalipse, somente 2 não foram repreendidas, foram elogiadas. As outras 5 foram repreendidas. O que significa essas repreensões? São as dificuldades que a igreja tem e que precisa se atentar. A Jezabel está entrando? Não, está repreendido. Nós não aceitamos, aqui não, em nome de Jesus. Quem entendeu? Aí tem outras que aceitam a doutrina dos nicolaítas. Eu pulei agora. O que é a doutrina dos nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas é a doutrina de bigamia, ou seja, ter mais de um casamento, homem ter mais de uma mulher, mulher ter mais de um homem. Tinha igreja que tinha isso, que podia. Aqui nós podemos. Bigamia era a igreja de Deus, mas entrou essa doutrina do demônio. Eles estavam aceitando, estavam espalhando. E Deus falou o seguinte: eu tenho contra ti que vocês aprovaram a doutrina dos nicolaítas. Vamos ver isso aqui? Onde que está isso? Aqui, ó, capítulo 2, gente. É que eu li só um pouco. Capítulo 2, versículo 6. Diz assim: tens, porém, isto, os que odeiam as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Então, desculpa, é isso mesmo. Vamos ler de novo, para mim poder ensinar direitinho para você. Lembra-te, pois, de onde caíste o sim, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrepender. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, a qual também odeias. Falei errado. Essa igreja, ela também tinha, ela rejeitava as obras dos nicolaítas, que ele também, Deus rejeitava. Eu falei aqui que eles tinham, né? Desculpa, depois que eu vim dele. Então eles rejeitavam também estas obras de poligamia dentro da igreja. Então, meu irmão, que esta palavra aqui ela possa ser uma bênção para a nossa vida. Que nós possamos entender que Deus só repreende quem Ele ama. E Ele está dizendo aqui: olha para essa igreja
Esta igreja que estava toda lascada, olha o que Jesus falou para ela, versículo 20, volta lá, capítulo 13, versículo 20. Essa igreja que estava toda lascada, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20 agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha o amor de Deus para salvar a igreja. Ele mandou uma carta para cada igreja e ele expôs cada igreja, o problema daquela igreja. E ele deu uma palavra para mudar. Glória a Deus. Ele é bom. Esse é o nosso Deus. Você vê, ele amando a gente. Então ele só não repreendeu a igreja de Filadélfia e de Esmirna porque tinha compromisso total com ele. Não compromisso parcial. Quem entendeu isso? Digo, meu compromisso com Deus é total e não parcial. Curva a tua cabeça, faça a tua oração. Senhor Deus, nós não queremos viver uma